Oi, amigos, tudo bem? Muito obrigado por vocês decidirem assistir esse vídeo e procurar aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar duas sessões de Doutrina e Convênios, a sessão 10 e a sessão 11. Elas são sessões pequenas, né? Tudo bem, a 10 é um pouquinho grande, tem acho que uns 70 versículos, mas ainda assim dá para estudar rápido. Em alguns minutos você já consegue ler toda a designação da semana. Mas eu não recomendo que você tenha um estudo apressado. Eu recomendo que você leia as sessões para ter uma visão geral e depois, nos próximos dias da semana, durante seu estudo individual, volte nos versículos e pensa com cuidado. Também tem um manual do Vem Segue-me com muitos recursos. A bênção de estudar a Doutrina e Convênios é que geralmente a gente não tem blocos grandes de designação para ler, o que nos dá mais tempo para apreciar a comida espiritual que Deus quer nos oferecer. Quero propor algumas perguntas para a gente começar hoje. Como estão suas orações? Você ora sempre? O que significa orar sempre? Você está correndo mais rápido do que suas forças permitam? Como você pode encontrar um equilíbrio adequado para guardar os mandamentos de Deus e fazer tudo o que Ele requer de ti? Como você pode reconhecer as armadilhas de Satanás e vencê-los? Quais são alguns exemplos mencionados nessas sessões que o Senhor tem uma sabedoria muito maior do que a astúcia do diabo? Quem foi Hiram Smith? E por que a revelação de Doutrina e Convênios 11 foi dada? Qual a importância de obter a palavra de Deus antes de sair pregando? Como você pode entesourar as palavras de Deus em seu coração? Hoje a gente vai estudar uma sessão que foi dada ao profeta Joseph e a Oliver Cowdery quando eles estavam traduzindo o livro de Mormon, Deus dizendo, olha, não traduz essa parte específica do livro de Mormon que havia sido traduzido e deu origem a 116 páginas. E uma outra revelação que nós vamos ler, direcionada a Hiram Smith, irmão mais velho do profeta Joseph Smith. Eu amo Hiram, o Senhor também amava Hiram por causa da integridade dele e nós vamos ter a oportunidade de falar desse grande líder da igreja. Eu espero que vocês possam aprender um pouco mais sobre ele e apreciar seu exemplo de retidão. Vamos começar lá com Doutrina e Convênios 10. E agora, eis que te digo, porque entregaste esses escritos que recebeste, poder para traduzir por meio do Urim Tumim nas mãos de um homem iníquo, tu o perdeste. Está falando de Martin Harris, né, na ocasião em que Joseph deu a tradução, o manuscrito, as 116 páginas, para que Martin Harris mostrasse para sua esposa e alguns outros de sua família. E ao mesmo tempo perdeste também o teu dom, escurecendo-se a tua mente. Quando Martin Harris perdeu esses escritos, Joseph perdeu o dom de traduzir. O Senhor retirou as placas por um tempo, retirou o Urim Tumim, e Joseph passou por um penoso processo de arrependimento. Mas, depois disso, o Senhor restituiu, como fala aqui no versículo 3, e disse, sê fiel e continua até terminares o restante do trabalho de tradução como iniciaste. E o Senhor providenciou Oliver Cowdery, como nós falamos na aula passada, para ajudar. Agora, o conselho que está no versículo 4 é muito importante, tanto para Joseph Smith, quanto para nós, hoje em dia, nesse mundo atribulado, cheio de coisas que requerem nossa atenção. Mas antes eu quero que vocês pensem comigo no papel importante que Joseph Smith tinha que desempenhar na tradução do livro de Mormon e na restauração da igreja. Para ter uma ideia, vocês podem ir lá nos versículos finais dessa sessão. Eu vou ler aqui, a partir do 46, tá? Para tentar transmitir a importância do papel daquele jovem profeta. Eis que todo o restante desse trabalho, né, tá falando das placas, contém todas as partes de meu evangelho que meus santos profetas, sim, e também meus discípulos pediram em suas orações que fossem dadas a esse povo. Eu disse-lhe que lhe seria concedido de acordo com a fé expressa em suas orações, sim, e esta era a fé que tinham, que meu evangelho, qual lhes dei,
para que pregasse em seus dias, chegaria a seus irmãos os lamanitas e também a todos que houvessem se tornado lamanitas por causa de suas dissensões. Ora, isso não é tudo? A fé expressa em suas orações era que esse evangelho também se tornaria conhecido caso outras nações ocupassem esta terra, ou seja, as Américas. E assim deixaram uma bênção sobre essa terra em suas orações para que todo aquele que cresce nesse evangelho, nesta terra, tivesse vida eterna. Sim, que ele ficasse ao alcance de todos, qualquer que fosse a nação, tribo, língua e povo que pertencessem. E agora, eis que, de acordo com a fé expressa em suas orações, levarei esta parte do meu evangelho ao conhecimento de meu povo. Eis que não a levo para destruir aquilo que receberam, mas para edificá-lo. Vocês estão notando a pressão sob o profeta Joseph Smith por meio desses versículos? Muitos santos do passado, profetas, haviam orado com grande fé para que essa obra fosse revelada nos últimos dias. Deus viu a fé deles e disse: vou revelar aos lamanitas e àqueles que se tornarem lamanitas e às outras nações que vierem aqui para as Américas. Então, sob aquele profeta jovem estavam depositadas todas essas esperanças. E apesar de ser tão difícil o trabalho, e eu acredito que Joseph compreendeu, depois de 4 anos de treinamento com o Ângelo Moroni, o quão importante era esse trabalho, o Senhor disse no versículo 4, não corras mais depressa, nem trabalhes mais do que te permitam as tuas forças, e os meios concedidos para que te seja possível traduzir, mas sê diligente até o fim. O que Deus está dizendo bem claramente para aquele profeta em treinamento que já compreendia a responsabilidade que tinha de trazer essa escritura sagrada à luz, era: calma, faz de acordo com o que você consegue. Não corre mais depressa do que as suas pernas ou do que suas forças permitam. Eu lembro que quando eu trabalhava no Cresce, né, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, eu viajava por todo o estado de São Paulo para fazer fiscalização entre os corretores de imóveis e imobiliárias. E geralmente tinha um colega que me acompanhava. E nós estávamos numa cidade, não lembro agora, no interior de São Paulo. E este meu colega, ele era idoso, era bem mais velho do que eu, era bem velhinho, me lembrava até um pouco meu avô, né, o aspecto físico dele. Não obstante, era um atleta, gostava de correr. E ele participava de corridas que tinham pela cidade. Não lembro agora se ele chegou a participar de maratona, mas eu sei que ele corria e que ele gostava muito disso. E eu disse para ele, que tal se amanhã de manhã, antes do nosso expediente começar, antes da nossa hora de trabalho, a gente dá uma corridinha por aqui, né? Era o interior, era bonito, tinha muito verde, a gente podia correr lá na estrada. E ele falou, ok, vamos correr. Então acordei, pus meu tênis, estávamos lá, fizemos um aquecimento, né, um alongamento, um pequeno aquecimento só e fomos correr. Quando comecei a correr, eu percebi que o meu amigo estava um pouco devagar para mim, né? Corria naquele passinho assim e eu queria acelerar. E chegou uma hora que eu fiquei um pouco frustrado com esse ritmo devagar na minha concepção, né? E acelerei, saí correndo. E foi 3 minutos, 5 minutos. Quando deu 10 minutos, eu já estava cansado de correr. Porque geralmente minhas corridas eram curtas. E correr lá 15 minutos já estava sendo cansativo. E eu diminuí bem o ritmo até finalmente parar e começar a andar. Qual foi minha surpresa que depois de alguns minutos, o meu colega bem mais velho me passou e disse, Lucas, você não pode fazer assim, você não pode correr mais rápido do que suas forças permitem, senão você não vai conseguir concluir a corrida. E aquele dia foi uma lição. Se você tem que correr
uma longa distância, você não pode explodir querendo fazer muitas coisas de forma acelerada, porque você não vai conseguir chegar no final da corrida. Isso serve para a nossa vida também. Nós não podemos correr mais rápido do que nossas forças permitem. Se você está tão ansioso com um novo chamado, com um novo trabalho, com o fato de você se tornar pai, mãe, avô, avó, ou está muito preocupado com alguém da família, fica tranquilo. Ora a Deus e faz o que você pode dentro da sua capacidade. O Senhor não exige que nós extrapolemos ou façamos mais do que nossa força permite. É claro que Ele requer que sejamos diligentes. Precisamos nos esforçar o máximo. Uma das coisas que mais nos ajuda é a oração. É por isso que no próximo versículo ele diz: ora sempre. Se nós orarmos, nós vamos conseguir discernir onde e quando colocar a nossa energia para o bem-estar do próximo e para a glória de Deus. Essa escritura eu memorizei quando era um jovem do seminário. Para mim, ela é muito importante porque é uma daquelas escrituras que pode te salvar em um momento de perigo. Diz assim: ora sempre para que saias vencedor. Quem não quer sair vencedor? Quem não quer ser considerado um campeão, não é? Não importa onde, você quer ser o melhor. Você quer ser o melhor nos estudos, você quer se destacar no trabalho, você quer ser considerado um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó, você quer ser um bom filho, você quer, né, que as pessoas elas vejam que você é uma pessoa de qualidades, de habilidades e que se destaca perante os demais. O segredo para ter sucesso é a nossa conexão com Deus. Todas as outras pessoas que têm sucesso sem a ajuda de Deus vão perecer. E a glória delas é temporária. Porém, se nós quisermos ter sucesso em todo empreendimento que nós nos propormos a fazer, precisamos ter uma conexão com Deus. E essa conexão, ela se fortalece pela oração. Por isso o Senhor diz, para que nós sejamos vencedores, nós precisamos orar sempre. Não é orar de vez em quando, não é orar só de manhã ou quando vai dormir, é orar sempre. Orar sempre significa ter capacidade de receber a comunicação divina e conversar com Deus durante o dia. Mesmo quando você está fazendo alguma tarefa, você está de olho aberto, você pode estar falando com Deus em seu coração. Você não precisa, para se dirigir a Deus, necessariamente dobrar os joelhos, fechar os olhos e falar. É ótimo se você tiver essa oportunidade de fazer isso durante o dia, maravilha. Geralmente nós podemos fazer isso de manhã e de noite, nos nossos lugares privados, nos nossos desertos. Mas, às vezes está no ônibus, às vezes você está na frente do computador trabalhando, às vezes você está resolvendo algum problema na escola do seu filho e você pode elevar a sua alma a Deus, de modo que Ele conhece os pensamentos do seu coração. Então, sempre estejam orando a Deus, porque se nós fizermos isso, nós seremos vencedores. E olha só, o Senhor diz que se nós orarmos sempre, nós vamos vencer Satanás e vamos escapar das mãos dos servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. Satanás é um ser real. Joseph Smith conhecia Satanás. Logo, quando ele estava fazendo a tentativa de orar pela primeira vez em voz alta aos 14 anos, antes de receber uma manifestação gloriosa que ia mudar a história do mundo, o diabo estava lá, tentou impedir que ele se expressasse, travou a língua de Joseph, encheu a mente dele de imagens ruins. Mas Joseph perseverou, ele continuou se esforçando e ele conseguiu fazer sua oração, de modo que quando a luz começou a pousar sobre ele, aquele inimigo que o estava sujeitando, que era invisível, mas era um ser real, teve que sair. Saiu porque ele não pode estar na presença de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus para sempre. Então, a mesma coisa acontece conosco. A luz e as trevas não podem coexistir. Se nós estivermos cheios de luz, as trevas fugirão. Agora, Satanás
é um ser perverso que procura nossa destruição e ele insiste. Não é porque vencemos Satanás uma vez que ele vai desistir. Ele vai continuar tentando nos destruir. E também os servos de Satanás. Joseph também aprendeu sobre Satanás e suas hostes com o anjo Moroni. Numa ocasião de treinamento, que acontecia sempre no dia 22 de setembro de cada ano, antes dele tirar as placas, né, lá do Monte Cumora, o anjo mostrou para ele em visão o poder das trevas. Também o primeiro milagre da igreja organizada, nós vamos chegar, ainda não aconteceu aqui a organização da igreja, foi no dia 6 de abril de 1830. O primeiro milagre depois da igreja ter sido colocada na terra foi Joseph expulsar o demônio de um irmão que não estava conseguindo fazer oração. Então, às vezes, nós somos levados a pensar que Satanás não existe, que é uma invenção, que é um personagem da mitologia, que se ele existe, ele não estaria se importando com a sua vida. Ou a gente até reconhece que existe uma força do mal, mas não reconhece as táticas do demônio. Coisas que ele faz para nos desviar, como, por exemplo, promover meias-verdades, né? As filosofias dos homens que estão em oposição com os mandamentos de Deus. Usar nossos pontos fortes para ser nossa ruína, por meio do orgulho. Atacar nossos pontos fracos, onde estamos mais sujeitos a cair em tentação. Se Satanás procurou destruir o próprio Filho de Deus quando estava na terra, ele também vai procurar nos destruir. Embora uma de suas estratégias mais bem-sucedidas seja dizer: eu não existo, o inferno não existe o errado, não existe o pecado, ele de fato, irmãos e irmãs, existe e ele procura a nossa miséria eterna. Joseph sabia disso, mas nós não precisamos ficar paralisados de medo. O Senhor nos deu a maneira de vencer Satanás dizendo: ora sempre. Se nós orarmos sempre, nós venceremos Satanás e seus servos. Satanás odeia quando nós fazemos oração, porque estabelecemos um relacionamento mais próximo com o nosso Pai Celestial. Então, uma das coisas que ele mais quer fazer é que nós não oremos a Deus. Ele se regozija quando a gente se sente indigno de fazer oração, ou está muito ocupado para pedir a Deus, ou quer resolver as coisas com a nossa própria inteligência, ou com o braço da nossa carne, em vez de confiar em Deus. Então, não caiamos nessa armadilha. Vamos orar sempre para que nós possamos sair vencedor. O plano de Satanás para destruir a obra antes que a igreja fosse restaurada está descrito no versículo 10 até o 13 e também eu vou ler o 15 a 19. Diz assim: eis que Satanás os incitou em seus corações a alterarem as palavras que fizeste escrever, ou seja, que tu traduziste que saíram das tuas mãos. Quando Joseph começou a tradução das placas, ele começou pelo resumo das placas maiores, feitas por Mormon. E ele começou a traduzir e Emma Smith, depois Martin Harris, foram os escribas, né? Escreveram aquilo que Joseph ditava, pelo poder de Deus. Essa primeira parte da tradução, que é chamada o livro de Leí, que é um resumo, não foi feito por Leí, mas é um resumo de Mormon, do livro de Leí até mais ou menos a época do rei Benjamim, continha a palavra de Deus, que foi colocada em 116 páginas. Essas 116 páginas, como eu já contei a história, foram perdidas. Tem até um historiador da igreja que tem um livro sobre as 16 páginas e ele até investiga onde que foi parar. Ninguém sabe onde foi parar, mas ele especula quem que teria roubado, porque existe alguém lá na parentela de Martin Harris que já tinha sido preso por pequenos furtos. Então ele teria furtado esse manuscrito. E aí o Senhor diz aqui o que aconteceu depois que ele furtou.
lá no versículo 11. Eis que te digo que porque alteraram as palavras, leem diferentemente do que traduziste e fizeste escrever. Dessa forma o diabo procurou armar um plano astuto, a fim de destruir esta obra. E aí no 15 diz, pois eis que os incitou em seus corações a te persuadirem a tentar o Senhor Deus, pedindo para traduzi-las outra vez. Então, eis que dizem e pensam no coração, veremos se Deus lhe deu poder para traduzir. Se assim for, dar-lhe-á novamente. E se Deus lhe der o poder para outra vez, ou se ele traduzir de novo, e se Deus lhe der poder outra vez, ou se ele traduzir de novo, ou seja, se escrever as mesmas palavras, eis que nós as temos conosco e as alteraremos. Portanto, não coincidirão. E diremos que mentiu em suas palavras e que ele não tem dom algum e que não possui qualquer poder. Portanto, nós o destruiremos e também a obra, e faremos isso para que no final não sejamos envergonhados e para que obtenhamos a glória do mundo. Olha só, então o plano de Satanás era o seguinte: Joseph vai traduzir de novo o conteúdo dessas 116 páginas. Quando ele fizer, nós vamos trazer a público este manuscrito que nós furtamos. Só que nós já teremos feito alterações. Então, nós compararemos os dois e diremos, olha só, como é um profeta falso, porque na primeira vez ele escreveu isso e agora ele escreve aquilo. E deste modo, Satanás ia tentar impedir a restauração do evangelho na época do profeta Joseph Smith, frustrando assim o plano de Deus e todas as orações dos santos do passado para que essa obra fosse revelada no devido tempo do Senhor, que havia chegado. Mas, como o Senhor diz aqui no versículo 14, em verdade eu te digo que não permitirei que Satanás realize seus desígnios iníquos com relação a isto. E no 43, não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhe-eis que minha sabedoria é maior que a astúcia do diabo. Eu amo essa expressão. Minha sabedoria, a sabedoria de Deus, é maior do que a astúcia do diabo. Porque Deus já havia se preparado. É incrível essa história e nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre ela quando estudamos no livro de Mórmon. Lá, quando Nefe está fazendo o registro dele, ele faz uma pausa. Lá pelo capítulo 6, tem o capítulo 9 e o capítulo 16, que ele fala mais ou menos a mesma coisa. Ó, eu estou fazendo esse registro porque Deus mandou que eu fizesse um segundo registro. Porque já existe um registro principal, feito nas placas maiores, mas o Senhor ordenou que eu fizesse um segundo registro em placas menores. Elas eram fisicamente menores mesmo. E continham menos espaço, né, para se manter registros. E o Senhor ordenou que nessas placas menores eu enfatizasse partes do ministério, das profecias, a parte mais sagrada, a parte mais espiritual. E as coisas que possivelmente iam agradar ao mundo sobre o governo, os reis, a cultura, podia contar em outro registro, mas nesse especificamente ele tinha que falar das coisas mais espirituais. Pois é, ele fez esses dois registros e ordenou para os descendentes dele que continuassem alimentando essas placas menores, são chamadas placas menores de Nefe, com coisas espirituais. E assim foi, até que elas ficaram repletas. E nós vamos lá até o livro de Homini, com essas placas, de primeiro Nefe a Homini. Pois é, quando o Mórmon, isso, ó, Nefe foi 600 anos antes de Cristo, Mórmon é 400 anos depois, estamos falando de 1000 anos de história. Quando o Mórmon, ele pega os registros, e ele tem à sua disposição muitos registros históricos, e ele já resumiu muitos desses relatos, e chama as placas de Mórmon, que é um resumo das placas maiores, com acréscimos dele, ele encontra essas placas menores. E ele vê que aquilo é precioso. E o Espírito diz para ele juntar em seu registro principal essas placas menores. E ele não sabe o motivo. Mas Deus diz, faça, e ele faz. Nem Nefe, nem Mórmon sabia que muitos anos depois de pisarem nessa terra,
as 116 páginas da tradução seriam perdidas, que Satanás ia conspirar para que as palavras dessa tradução fossem alteradas e atrapalhasse a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus já sabia porque Ele conhece o fim desde o começo. Então, Ele preparou um plano. O plano era que a história, aquela parte da história seria contada, mas com uma ênfase mais no espiritual através das placas menores. Assim, embora tenhamos perdido o livro de Leí, e muito do que aconteceu até o reinado do rei Benjamim, que estava nessas 116 páginas, nós não perdemos a coisa mais importante, que foi registrado por Nefe em suas placas menores e preservados por Mormon. Deu para entender? Tem um vídeo que eu explico melhor sobre isso, eu vou deixar aí na referência para vocês. Mas esse é o contexto dessa sessão. O Senhor diz assim: Joseph, não precisa traduzir de novo. A minha sabedoria é maior que a astúcia do diabo. E já tem um meio. Você vai continuar traduzindo. E quando você chegar no final, lá no livro de Mormon, né, e Moroni, as palavras dele, você vai encontrar as placas menores. E de fato isso aconteceu. Porque nós sabemos que Joseph, ele começou a traduzir o livro de Mormon com Oliver, lá mais ou menos pelo livro de Mosias. E continuou traduzindo até chegar no que hoje para nós é o livro de Moroni, né, as palavras de Moroni. Então, ele encontrou as placas menores e traduziu quando ele já tinha se mudado para Fayette, né? Aqui a gente está falando de Harmony, Pensilvânia, quando ele estava traduzindo com o Oliver lá na casa dele, antes de se mudar para a casa dos Whitmer, que nós vamos introduzir em breve a família Whitmer também. A gente vai conversar sobre eles, são personagens importantes. E um dos Whitmer, David Whitmer, é uma das testemunhas do livro de Mormon. Tem uma passagem de escritura que eu acho muito interessante a gente comentar, que está no versículo 37, diz assim: mas como nem sempre pode julgar os justos, ou seja, como nem sempre pode discernir os iníquos dos justos, digo-te, mantém silêncio até que me pareça conveniente dar a conhecer ao mundo todas as coisas concernentes ao assunto. Nem sempre nós podemos saber quem são pessoas boas e quem são pessoas ruins. Não é nos dado ler o coração das pessoas, suas intenções verdadeiras. Nós não devemos, eu penso, e uma vez o presidente Oaks disse isso também, abordar as pessoas suspeitando que elas são ruins ou que ela tem má intenção. Não acho que é assim. Nós temos que ter caridade, a caridade não suspeita mal. Então temos que tratar as pessoas como se fossem honestas, como se tivessem boa índole, como se fossem justas. Porém, nós precisamos ser sábios, e essa escritura aqui nos convida a uma sabedoria que talvez estava muito além de Joseph e de Oliver por serem jovens, mas o Senhor já estava advertindo eles, dizendo: olha, não vale a pena falar tudo, porque você pensa que uma pessoa é boa, só que talvez ela não seja boa. Nem vocês que possuem o dom de traduzir, e de receber revelação, e de aprender com comunicação divina, podem saber todas as coisas. Você nem sempre, Deus falando aqui para Joseph, vai discernir quem é justo e quem é iníquo. E isso não aconteceu só aqui no treinamento inicial de Joseph como profeta, porque mais para frente ele vai confiar em alguns homens que vão traí-lo. Por exemplo, John C. Bennett, que vai se tornar conselheiro do profeta Joseph Smith. O cara, um trambiqueiro, uma pessoa da pior espécie. Mas ele acabou enganando muito dos santos e Joseph confiou nele. Então, às vezes acontece com a gente também. A gente confia em uma pessoa para ser nosso sócio, nosso amigo, traz para dentro de casa, pensa que a pessoa ela tem uma boa índole, mas na verdade não tem. Então, existem algumas coisas que nós precisamos manter silêncio.
Existem algumas coisas que nós não podemos confiar a qualquer um, ainda que pensemos que a pessoa é boa, tá certo? Então, espero que eu tenha explicado bem, porque às vezes não fica tão claro. Temos que ter uma abordagem bondosa e honesta com todo mundo. Temos que tratar bem as pessoas e confiar que as pessoas são boas. Porém, não podemos ser tolos. O Senhor exige uma certa maturidade de seus santos. E a maturidade está revelada nesse versículo aqui, que está lá em Doutrina e Convênios 111, 11, quando diz: sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado. Então, que nós possamos ser inofensivos como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Para terminar essa parte, gostaria de ler o 57, que diz: eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vim para os meus e os meus não me receberam. Eu sou a luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Eu sou aquele que disse aos meus discípulos: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E muitos houve que não me compreenderam. Mostrarei a este povo que eu tinha outras ovelhas e que elas eram o ramo da casa de Jacó. E trarei à luz as obras maravilhosas que fizeram em meu nome. Sim, também trarei à luz meu evangelho que lhes foi ministrado. E eis que eles não negarão o que recebeste. Edificá-lo-ão, porém, e trarão à luz os pontos verdadeiros de minha doutrina. Sim, a única doutrina que está em mim. Isso faço para estabelecer meu evangelho, para que não haja tanta contenda. Sim, Satanás incita o coração do povo a contender com relação aos pontos de minha doutrina. E nestas coisas erram, porque torcem as Escrituras e não as compreendem. Portanto, desvendar-lhe-eis este grande mistério. Eis que esta é a minha doutrina. Aquele que se arrepende vem a mim. Esta é a minha igreja. Visando a coligação de Israel nesses últimos dias, Deus estabeleceu mais uma vez a sua doutrina. E os pontos verdadeiros de sua doutrina estão esclarecidos no livro de Mórmon. Pensa no livro de Mórmon, que sem ele, meus irmãos e irmãs, estaríamos em confusão. Nós não saberíamos verdadeiramente como adorar, o que adorar. O batismo é interpretado de modo diverso nas outras religiões cristãs. Alguns jogam um pouquinho de água, outros imergem, outros fazem várias vezes o batismo, não falam do sacerdócio arônico ou da autoridade. O sacramento, a ceia, para alguns é distribuído uma vez por ano, para outros é distribuído em todo momento e não se importam com a autoridade do sacerdócio. Enfim, os pontos essenciais da doutrina de Cristo e sua igreja não estavam mais na terra. As coisas haviam sido distorcidas, mas o livro de Mórmon vem para ajudar a estabelecer a verdade. Se tirar o livro de Mórmon e as revelações, a igreja acaba. O livro de Mórmon é a pedra angular da religião de Jesus Cristo estabelecida nesses últimos dias. Era muito importante que ele viesse à luz. E Satanás, evidentemente, estava louco para não deixar isso acontecer. Mas essa obra não era de Joseph. Ela não era de Oliver Cowdery, ela era uma obra de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. E usando os seus servos em sua humildade, em sua fraqueza, Deus realizou uma obra maravilhosa e assombrosa. Vamos para a próxima sessão agora, que é Doutrina e Convênios 11. Aqui a gente vai falar de Hyrum Smith. Hyrum, depois que Alvin morreu, ele se tornou basicamente o provedor. Claro que Joseph Sênior ainda continuava trabalhando, assim, mas ele estava muito preocupado com a família dele, e ele cuidava da família, era o irmão mais velho. E muito interessante a atitude de Hyrum com relação a Joseph Smith, porque se vocês verem nas Escrituras, quando o irmão mais novo é chamado como profeta, geralmente os irmãos mais velhos ficam enciumados. Como eu sou o mais velho da minha família, eu entendo alguns dos sentimentos que os mais velhos nas Escrituras têm. A preocupação com os irmãos para que sigam o caminho correto, a necessidade de reconhecimento e apoio do trabalho que eles têm como primogênitos e, às vezes, até uma certa angústia
por algumas coisas que eles esperavam acontecer em sua vida, não acontecerem na vida deles, mas acontecer na dos irmãos. Às vezes acontece. E nós vemos isso muitas vezes nas Escrituras. Vou citar apenas alguns exemplos. José do Egito. Os irmãos mais velhos não gostavam dessa suposta preferência que o pai tinha para com José. Quando ele recebeu aqueles garments sagrados, né, que são representados com manto colorido lá no Velho Testamento, um símbolo de que ele havia recebido a primogenitura e sido escolhido para ser o líder daquela nação em formação, os irmãos ficaram muito irritados, chegaram até a ter ideia de matá-lo, né? Foram dissuadidos, mas acabaram vendendo ele como escravo. Mesma coisa a gente vê no livro de Mórmon. Lamã e Lemuel não ficaram nada felizes com Nefe. Falaram, você é o nosso irmão mais novo e quer ser o nosso líder, nosso chefe, nosso governante? O que você pensa que é? E tentaram matá-lo. Não só uma vez, né? Várias vezes. Agora nós vemos uma atitude diferente em Hiram. Hiram ficou muito interessado quando Joseph contou sobre a primeira visão, ou sobre os encontros com Moroni. Ele sempre apoiou o profeta Joseph Smith, embora fosse seu irmão caçula. Às vezes, como todo irmão mais velho faz, puxa a orelha do irmão mais novo, mas sempre com respeito e sempre procurando seguir a voz de Deus. E eu fico pensando em Hiram. Eu não tenho certeza se foi bem assim a situação, mas é o que eu imagino. Oliver foi com Samuel Smith para Pensilvânia, tá? E aí depois Samuel voltou, Oliver ficou lá traduzindo o livro de Mórmon. E aí ele deve ter contado alegremente as coisas que aconteceram, como por exemplo, a tradução ter se reiniciado e uma revelação ter sido recebida. E ele começou a perguntar, qual é o meu papel nisso tudo, não é? É provável que essa revelação tenha sido recebida depois que o sacerdócio arônico foi restaurado. A gente vai estudar na aula que vem, João Batista aparece e concede o sacerdócio para Joseph Smith e Oliver Cowdery. E Hiram deve pensar, mas e eu? Eu também quero fazer parte dessa obra. Eu também quero ter uma direção de Deus. Eu quero ajudar, eu quero fazer. E aí ele acaba pedindo uma revelação para Joseph e Joseph recebe a voz do Senhor para seu irmão Hiram e está aqui. E nós vamos estudar. E antes de entrar nessa revelação, queria falar um pouco mais sobre o caráter de Hiram. Joseph Smith Sr., o pai da família, né, quando ele estava para falecer, ele abençoou os filhos, mas antes disso, Hiram disse para ele, papai, quando você morrer, lá no céu, pede por favor para que os santos, eles permaneçam vivos e fortes e que a perseguição diminua, porque a perseguição estava muito intensa nessa época. E o pai viu a integridade desse filho e deu uma bênção nele para que ele permanecesse firme como os pilares do céu, até que se cumprisse a obra que Deus tinha para ele nesta terra. Hiram, ele se tornou o segundo patriarca da igreja, o primeiro foi Joseph Smith Sr., depois foi Hiram. Ele também se tornou assistente de Joseph Smith, presidente da igreja assistente. Nós tivemos esse cargo poucas vezes na história da igreja, principalmente no começo. Era Joseph e Oliver, mas lembra que Oliver caiu? Eu falei para vocês, depois ele voltou para a igreja. Então, quando ele caiu, Joseph chamou Hiram para ser o presidente da igreja assistente. E Hiram deu a vida para defender a verdade na cadeia de Carthage, junto com Joseph Smith. Os dois foram martirizados. A gente pode ler isso em Doutrina e Convênio 135. Geralmente a gente lembra de Hiram quando a gente está falando sobre o martírio, né? Mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais. Tem um discurso do presidente Ballard, falecido agora. O Elder Ballard, ele é descendente de Hiram Smith.
Ou seja, Hiram Smith, ele teve um filho chamado Joseph F. Smith, e ele deu um discurso em 1995 sobre Hiram Smith. Eu vou ler umas partes desse discurso para vocês. Depois da morte de seu irmão mais velho Alvin, em 1823, Hiram assumiu boa parte da responsabilidade pela família Smith. Ao mesmo tempo, ajudou e serviu ao irmão, o profeta Joseph Smith, durante todo o longo e árduo processo da restauração. Por fim, juntou-se a Joseph e outros mártires de dispensações passadas do Evangelho. Seu sangue foi derramado em testemunho final ao mundo. Em todos esses momentos, Hiram sempre permaneceu firme. Sabia o rumo que sua vida tomaria e voluntariamente escolheu segui-lo. Para Joseph, Hiram tornou-se companheiro, protetor, provedor, confidente e, por fim, juntou-se a ele como mártir. Foram injustamente perseguidos por toda a vida. Dirigindo-se ao irmão, Joseph disse certa vez: Irmão Hiram, quão fiel é o teu coração, ó, que o eterno Jeová coroe sua cabeça de bênçãos eternas, como recompensa pelo cuidado que tens para com minha alma. Ó, quão numerosos foram os sofrimentos que compartilhamos. Realmente, eles sofreram muito juntos. Na cadeia de Liberty, a gente vai estudar sobre isso, Hiram estava lá, sofrendo longe da família, sofreu fome, frio, foi terrível, né, a situação. Em outra ocasião, Joseph referiu-se ao irmão com essas palavras profundamente ternas: Eu amo com aquele amor que é mais forte que a morte. Hiram prestou incansável serviço à igreja. Hiram também foi uma das 8 testemunhas do Livro de Mórmon. No dia da organização da igreja, no dia 6 de abril de 1830, precisava de 6 homens para assinar, né, a organização da igreja segundo a lei de Nova York. E lá estava Hiram Smith, era o mais velho, inclusive, assinando. Ele tinha 30 anos de idade na época. Ele foi um dos primeiros a serem batizados nessa dispensação do Evangelho. Em 1833, quando o Senhor repreendeu a igreja pela demora em iniciar a construção do templo de Kirtland, Hiram foi o primeiro a começar a cavar em seus alicerces. O Senhor deu a bronca, ele já pegou lá a enxada dele e já foi para trabalhar. E a mesma coisa aconteceu no templo de Nauvoo. Ele foi o presidente do comitê de templo e a mesma coisa aconteceu no templo de Nauvoo. Ele também ficou encarregado para a construção. Hiram serviu no bispado de Ohio, no primeiro sumo conselho como patriarca e também como conselheiro na primeira presidência e, enfim, como um dos assistentes do presidente Joseph Smith. Hiram cumpriu muitas missões para a igreja. Durante uma delas, quando ele estava viajando de Kirtland para Indiana, a esposa dele faleceu. O nome dela era Jerusha e ela faleceu logo que ela deu à luz ao seu 6º filho. A mãe do Hiram e de Joseph, né, a Lucy Mack Smith, escreveu o seguinte: A morte de Jerusha oprimiu-nos o coração com imenso sofrimento. Era uma mulher amada por todos. Apesar disso ter acontecido, sofreu muito, ele tinha muita fé. O Senhor colocou no caminho dele uma outra mulher muito especial, que é Mary Fielding. E eles se tornaram uma família exemplar. E eles tiveram, por exemplo, como filho Joseph Fielding Smith, que vai se tornar presidente da igreja. Depois o filho de Joseph Fielding Smith, que também se chama Joseph Fielding Smith, também vai se tornar presidente da igreja. Então, imagina como foi importante o legado de Hiram na igreja. Sem dúvida, Hiram foi um dos firmes pilares da restauração. Em 1829, quando Joseph estava fazendo a tradução do Livro de Mórmon, Hiram estava ansioso para começar a divulgar o evangelho e edificar a igreja. Então, Joseph fez uma oração perguntando ao Senhor sobre ele, e é que vem essa revelação aqui de Doutrina e Convênios 11. Interessante que Hiram, ele não participou de grandes manifestações. Por exemplo, quando o Senhor revelou Doutrina e Convênios 76, a visão da redenção dos mortos, lá estava Joseph Sidney Rigdon. Quando o Senhor apareceu no templo de Kirtland, templo que Hiram havia trabalhado muito, estava lá Oliver e Joseph. Hiram, como o presidente Ballard diz aqui, ele tinha um coração disposto a crer. Não precisava ver tudo o que Joseph via. Para ele era suficiente ouvir a verdade da boca de Joseph e sentir o Espírito confirmar-lhe a verdade que ouvira.
A fé para crer era a fonte da força espiritual de Hiram. E até tem essa citação para terminar um pouco sobre o caráter de Hiram, e a gente vai entrar então no texto de escritura, que diz assim, é Joseph dizendo, né? Se Hiram não conseguir que dois homens que brigaram façam as pazes, os próprios anjos podem perder a esperança de consegui-lo, porque ele era um pacificador. Ele conseguia resolver os problemas de uma maneira que ninguém mais conseguia. Como a gente precisa de pessoas assim hoje, que são íntegras, que não exigem sinais ou grandes milagres para crer e que são pacificadoras e estabelecem pontes de entendimento. E para terminar, vou ler essa citação que está lá em Doutrina e Convênios, seção 124:15. Eu, Senhor, amo Hiram pela integridade do seu coração e porque ele ama o que é reto diante de mim. Será que Deus pode fazer o mesmo elogio com relação a cada um de nós? Espero que sim, né? Vamos lá, Doutrina e Convênios 11. Primeira coisa que você vai observar nessa sessão é que ela é muito parecida com uma outra sessão. Você vai começar a falar, eu já li isso aqui antes em algum lugar. É a sessão 6 de Doutrina e Convênios. Realmente, muitos dos versículos são parecidos, mas aqui não é a mesma revelação. Aquela revelação foi dada a Oliver Cowdery, essa aqui é dada para Hiram Smith. E, embora existem muitos termos parecidos, o Senhor conhece Hiram e fala especificamente sobre ele. E olha só que interessante que tem aqui, por exemplo, no versículo 10. Porque se a gente for comparar, né, outros versículos, como o 8, 9, não prega essa geração coisa alguma a não ser arrependimento, que fala sobre a grande obra que está se iniciando, sobre pedir e receber, a gente vai ver. Vocês até podem colocar uma sessão do lado da outra e começar a comparar. Porém, aqui no versículo 10 já tem uma diferença. Enquanto a Oliver Cowdery, o Senhor diz que ele tem um dom, aqui o Senhor diz o seguinte, eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom, se me pedirdes com fé, com um coração sincero, crendo no poder de Jesus, ou em meu poder que fala a ti. Então ele ainda precisava desenvolver o dom. E agora, em verdade te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, agir justamente, andar em humildade, a julgar com retidão. Esse é meu Espírito. Muito boa essa passagem para aprendermos também quando a gente tem o Espírito de Deus e quando a gente está longe do Espírito de Deus. Porque se nós estivermos pondo nossa confiança no Espírito correto, que é o Espírito de Deus, nós vamos fazer o bem. Nós vamos agir justamente, nós vamos andar em humildade, nós vamos julgar com retidão. Se a gente não faz isso, em outras palavras, se a gente não age justamente, se a gente é orgulhoso e se a gente julga conforme os nossos olhos e não em retidão, né, conforme nossa sabedoria, aí não temos o Espírito de Deus. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Que parece que Deus está ensinando o Hiram como ele pode reconhecer o Espírito, como ele pode aprender a receber revelação. Então saberás, ou seja, por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão, que desejares de mim, com fé, acreditando em mim que receberás. Essa também é uma receita para nós. Temos que ter fé. Temos que desejar aprender as coisas da retidão. E se assim agirmos, a promessa que o Senhor vai iluminar nossa mente e vai encher a alma, nossa alma de alegria. Eis que te digo que não precisa supor ter sido chamado a pregar até que seja chamado. Essa coisa aqui é muito interessante também, porque eu imagino ele ansioso para participar dessa obra que estava se iniciando. E o Senhor diz para ele, olha, Hiram, não fica pensando assim, qual é o meu papel? Será que eu fui chamado? Será que eu não fui chamado? Fica tranquilo. Você vai saber quando for chamado, porque você vai ser chamado. É a mesma coisa a gente, meus irmãos e minhas irmãs. Não precisamos ficar preocupados se fomos escolhidos para alguma responsabilidade ou não, até sermos efetivamente chamados. Falando do reino de Deus, evidentemente. Então, se você não recebeu a designação para ser o bispo da ala, você não precisa ficar preocupado se tem que fazer o trabalho do bispo ou não. Por quê? Se você for chamado para ser bispo, aí você se preocupa.
você não tem que fazer o trabalho do missionário de tempo integral, porque você não foi chamado como missionário de tempo integral. Quando o Senhor te chamar como missionário de tempo integral, aí sim. Evidentemente, existe muita coisa para fazer sem um chamado formal na igreja. Todos temos que servir o próximo, compartilhar o evangelho, ajudar na coligação de Israel dos dois lados do véu. Porém, não precisamos ficar paralisados em dúvida sobre as nossas atribuições divinas. Quando um servo do Senhor que possui autoridade fala e nos convida a servir na vinha numa determinada posição, vamos servir com diligência. Se nós não recebemos esse chamado, então façamos bem na esfera que nos encontremos, tá bom? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que esse versículo vai. E aí os próximos, do 16 em diante, o Senhor fala, espera um pouco mais até que você receba minhas palavras, né? Vai ser feito de acordo com os teus desejos, mas, por enquanto, guarda os mandamentos, mantém silêncio, se apega a mim de todo o coração. E o 21 é um clássico que nós precisamos incorporar. Diz assim, não procures pregar a minha palavra, mas primeiro procura obter a minha palavra. Então a tua língua será desatada. Então, se o desejardes, terá o meu espírito e a minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Não pensa que você vai poder prestar um testemunho poderoso ou explicar as Escrituras, a menos que você passe tempo estudando as Escrituras e recebendo a orientação de Deus. Não dá para você compartilhar algo que você não tem. É preciso obter a palavra antes de pregar o Evangelho. Isso não serve apenas para os missionários, mas para todos nós. Como você espera ensinar uma classe da escola dominical, ensinar seus filhos em casa, se você não sabe o que ensinar, ou pelo menos não sabe a palavra de Deus que deve ser ensinada? Então precisa passar tempo estudando as Escrituras. Por isso o Senhor diz para Hiram, olha Hiram, você vai ser chamado a pregar. Tem uma obra maravilhosa para iniciar, mas primeiro procura obter minha palavra. E é o que ele fala para nós também. Deus tem chamados, pré-ordenações para a nossa vida. Nós precisamos estar preparados, porque Deus vai nos chamar. Agora, se Ele nos chama e nós não obtivermos a palavra, como que nós vamos cumprir nossas pré-ordenações e ajudar os filhos de Deus? Porque quando a hora da batalha chega, acabou o tempo de preparação. Precisamos nos preparar antes de sermos chamados. E é o que está dizendo aqui. Obtém minha palavra. Então você vai ter poder para convencer os homens. Ele enfatiza, estuda a minha palavra que foi pregada aos homens, e a minha palavra que está sendo traduzida, né, que é o livro de Mórmon. O 23, eis que tu és Hiram, meu filho, busca o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Edifica sobre minha rocha, que é meu evangelho. Não negues o espírito de revelação nem o espírito de profecia. E ele aí estava pensando provavelmente no profeta Joseph, seu irmão mais novo. Não é porque você conhece as fraquezas de Joseph, não é porque você sabe das dificuldades de seu irmão, que você tem que negar a obra de Deus sendo feita através dele. Isso vale para nós também. Nós não podemos negar o espírito de revelação e o espírito de profecia, porque ai daquele que nega essas coisas. Infelizmente, existem algumas pessoas que tiveram o privilégio de nascer em Sião, de pais que eram membros, nascer dentro dos convênios do selamento. Existem outras pessoas que tiveram o privilégio de se converter à igreja e de receber luz e entendimento que não acham em nenhum outro lugar. E depois de todas essas bênçãos, se voltam contra Sião. Elas olham os profetas de Deus não como videntes e reveladores, mas como charlatões. Pessoas que estão abusando do seu poder e autoridade para enganar as pessoas. Elas fazem exatamente isso que o Senhor disse para Hiram não fazer. Elas negam o espírito de revelação e o espírito de profecia. O que eu posso dizer com relação ao futuro, se elas persistirem nesse caminho, é ai daquele que nega essas coisas. Deixa eu fazer um comentário rápido sobre aqueles que decidiram se afastar da igreja.
Não são todos que se afastaram da igreja que entraram em apostasia, que lutam contra Sião. E não são todos aqueles que entraram em apostasia e lutam contra Sião que estão perdidos para sempre. Enquanto estiver dia, o Senhor está com a mão estendida e pode ser que essas pessoas se arrependam e voltem, apesar de sua perversão. Nós vemos exemplos disso tanto nas Escrituras como na história da igreja. Eu contei para vocês sobre Oliver Cowdery, que acabou sendo excomungado, mas voltou para a igreja. No livro de Mormon, nós temos Israel, que tentou lutar contra os profetas de Deus, colocou eles na prisão, né, os argumentos que ele levantou acabou colocando Alma e Amaleque na prisão, mas se arrependeu e mudou a vida e se tornou um pregador da retidão. Então, nós ficamos chateados quando alguém se afasta da igreja, começa a falar mal de Sião, começa a divulgar mentiras, às vezes até abre um canal na internet falando mal, mas nós não podemos perder a perspectiva divina de que essas pessoas, como filhos de Deus, são amadas e que elas terão a oportunidade de voltar ao redil. Nós temos que continuar orando por elas, nós temos que continuar ajudando e demonstrando amor, e quem sabe elas possam voltar bem antes do que a gente imagina. Respeitamos a liberdade de escolha, não vamos deixar que as mentiras delas soem uníssimo, nós vamos dizer que mentiras são mentiras e vamos esclarecer nossos pontos, os pontos de doutrina. Nós vamos pregar a palavra de Deus porque nós obtivemos a palavra de Deus e temos certeza de sua veracidade, porém nós evitaremos atacar as pessoas, porque não é esse o modo do Senhor. Nós queremos que todos venham a Cristo, até aqueles que uma vez já tiveram iluminados com a palavra, mas acabaram se desviando. Então, haja paciência, né? Mas a gente tem que ter. Às vezes é difícil um pouco, mas se a gente entesourar essas coisas no nosso coração, nós vamos poder pregar com eficiência. O Senhor disse, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu sou a vida e a luz do mundo. Eu sou o mesmo que vim aos meus e os meus não me receberam. Mas em verdade te digo que todos os que me receberam darei poder para se tornarem filhos de Deus, sim, aqueles que creem em meu nome. Sei que essas coisas são verdadeiras. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Espero que nós possamos ter mais da integridade de Hyrum Smith. Espero que nós possamos obter a palavra de Deus e um desejo enorme de ajudar nessa obra maravilhosa e assombrosa. Obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.